Nesse vídeo eu vou falar sobre os psicotrópicos. Psicotrópicos são substâncias que atuam no sistema nervoso central e causam alterações de humor, de percepção e de comportamento. Os psicotrópicos podem ser substâncias de origem natural ou sintética e podem ainda ser consideradas substâncias de uso ilícito, cujo consumo e comercialização são proibidos, ou os psicotrópicos podem ser lícitos, sendo que o seu comércio e consumo são regulamentados de acordo com a idade, como é o caso do álcool, por exemplo, ou ainda regulamentados de acordo com a sua indicação clínica. Nesse caso, então, a comercialização é vinculada à prescrição médica. Os psicotrópicos não seguem uma classificação muito padronizada, não há uma regra para a classificação dessas substâncias. Eles podem ser classificados de acordo com o seu grupo químico ou de acordo com a sua indicação terapêutica, da sua utilidade terapêutica. E isso às vezes causa uma certa confusão, porque acontece do paciente receber uma prescrição de um medicamento e ao ler a bula, ele não entende por que o médico prescreveu um anticonvulsivante se ele não tem epilepsia, por exemplo. Isso acontece por conta dessa classificação que é feita de acordo com a primeira utilidade terapêutica descoberta para aquela substância, e hoje, com o avanço da neurociência, com o avanço do conhecimento da neuroquímica e da neurobiologia dos transtornos mentais, nós temos algumas substâncias com várias utilidades terapêuticas, que são úteis para diferentes condições clínicas que afetam o sistema nervoso central. Então eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula, brevemente, alguns exemplos de substâncias psicotrópicas de acordo com a sua classificação. Então, inicialmente vou falar sobre os ansiolíticos, que são aquelas substâncias que reduzem a ansiedade. Então aqui a gente tem 4 exemplos de medicamentos que têm diferentes mecanismos de ação e eles atuam em sintomas da ansiedade. Então eles são capazes de aliviar alguns dos sintomas da ansiedade. O mesmo acontece com substâncias que são chamadas de antidepressivas. Esses fármacos são substâncias que aliviam os sintomas da depressão e eles podem ser utilizados de acordo com os diferentes sintomas que as pessoas que sofrem do espectro da depressão podem apresentar. Então, o médico vai prescrever um tipo de antidepressivo de acordo com a sintomatologia apresentada pelo paciente. Os fármacos chamados de sedativos ou hipnóticos são aqueles fármacos que induzem o sono. Eles são utilizados para o tratamento da insônia. A gente tem aqui alguns exemplos de substâncias que atuam em diferentes sistemas de neurotransmissão e se você quiser saber mais detalhes sobre os neurotransmissores, sobre os diferentes sistemas de neurotransmissão, corre lá no meu blog que eu tenho um texto que pode te ajudar. Os agentes anestésicos, que são aqueles fármacos indicados para anestesia cirúrgica, então eles induzem o sono, induzem uma depressão do sistema nervoso central a ponto de produzir uma sedação profunda. Aqui nesses exemplos nós temos o Propofol e o Fentanil, que é um opioide sintético. Os antipsicóticos, que são aqueles fármacos eficazes no alívio dos sintomas da esquizofrenia, então eles são chamados de antipsicóticos ou também de neurolépticos, e aí dentro dessa classificação a gente tem 2 tipos, aqueles que são os convencionais, que foram os primeiros antipsicóticos descobertos para o tratamento dos sintomas da esquizofrenia. Eles atuam exclusivamente nos receptores dopaminérgicos, nos receptores de dopamina, e aqueles atípicos ou não convencionais, que são os neurolépticos que atuam em outros sistemas de neurotransmissão além da dopamina.
E eles são eficazes, então, para o controle de uma gama maior de sintomas, né? Não só apenas dos sintomas psicóticos, mas também de outros sintomas, como sintomas negativos da esquizofrenia. Os analgésicos opioides, que são aquelas substâncias que atuam no nosso sistema opioide, eles recebem esse nome porque eles são quimicamente relacionados com a morfina, né, que é aquela substância extraída da papoula. A papoula é essa planta que nós estamos vendo aqui, né? Ela é extraída desse suco que é retirado da cápsula verde da flor da papoula, e é nesse suco, né, esse suco que na verdade é o ópio, e é dentro desse suco que está presente a morfina. E esses analgésicos, então, eles são quimicamente relacionados com a morfina e são utilizados para o tratamento de certos tipos de dor, né? Não é todo tipo de dor que é tratado com opioide, até porque é necessário que haja um rigor com a prescrição de opioides, pois essas substâncias podem causar dependência química. Uma outra classe de psicotrópicos são aquelas substâncias psicoestimulantes, que são substâncias que afetam as funções mentais e o comportamento. Elas aumentam a cognição, elas podem aumentar o foco e, por isso, elas são utilizadas para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o caso da Ritalina e do Venvance, e muitas pessoas utilizam a cafeína, que é um psicoestimulante bastante poderoso, para se manter em alerta, para aumentar a sua capacidade de foco e de concentração, né? Essas substâncias também produzem agitação psicomotora e obviamente que esses efeitos, como os efeitos de todas as substâncias que eu citei até agora aqui, são dependentes de dose, né? Então existe uma dose ideal para a obtenção desses efeitos descritos aqui nessa aula. E as substâncias psicodélicas, que são aquelas que produzem alteração na percepção e nos estados de consciência. Então aqui nós temos 3 exemplos. Aqui o MDMA, que é a substância ativa presente nos comprimidos de êxtase. Essa mistura aqui, que é conhecida como ayahuasca, né, que é uma mistura de plantas e raízes que tem um efeito psicodélico, e os cogumelos psilocybins cubensis, que contém a psilocibina, né, que é a substância psicoativa presente nos cogumelos mágicos. E para finalizar, os agentes nootrópicos, que são substâncias que potencializam a cognição. Então essas substâncias aumentam a capacidade de raciocínio e de memória em pacientes que estejam sofrendo com tipos de demência, como é o caso do Alzheimer. Então essas substâncias têm um efeito de potencialização da cognição, ok? E se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir, dar o seu like aqui e compartilhar para que mais pessoas possam usufruir desse conhecimento. Não esqueça, me siga nas redes e vem comigo que eu tenho mais conhecimento em psicofarmacologia para você. Até mais!